Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palco Papo. Eu sou a Ana Beckel. Eu sou a Lai Ribeiro. E eu sou Mariana Palácio. E hoje a gente tá aqui com um convidado especialíssimo, que é Thiago Brito. Mais ou menos. Mais ou menos. Pra quem não conhece, pra quem conhece, pra quem tá desatualizado, enfim. Thiago Brito é um comunicador espírita brasileiro, conhecido pelo seu trabalho como locutor, apresentador e escritor, porque ele não é pouca merda, vinculado à Rádio Rio de Janeiro. Ele apresenta o programa Conexão Espiritismo. Aqui, Thiago Brito. E vou pedir pro Thiago se apresentar um pouquinho e já engatar numa pergunta que é: como que surgiu a ideia, Thiago, de você juntar o stand-up com o espiritismo? Eu não tenho culpa. Pessoal, que bom estar aqui com vocês, nesse ambiente. Já vai largando o dedo no like, compartilha pra galera. É isso aí, Divo. Bom, meninas, eu vou contar pra vocês. É uma viagem muito louca. Eu não sei como eu vim parar aqui ainda, né? Eles mandam e eu obedeço. É uma parada é muito transcendental essa onda, sabe? Uhum. Eu queria muito cuidar só da minha vida, sentar no sofá, assistir futebol. E Papai do Céu me colocou nessa onda de estar trabalhando, divulgando essa mensagem de espiritualidade. E aí um espírito chamado Leopoldo Machado, cara, que é um cara entusiasta do teatro, da juventude, ele fala: Tiaguinho, vamos levar um pouco de graça. Porque a bolha espírita é uma bolha meio sisudona. O pessoal é alegre por dentro. É uma alegria muito discreta. Tô sorrindo. Então, ele falou: Thiago, vamos fazer. E já vi logo com uma fofoca espiritual. Vocês gostam de fofoca? Olha, gostei, Claro, gostei. Palco, papo. Junta duas O coisas que a papo gente fofoca, gosta. Espiritual. Só pra deixar ali. Palco fofoca, pois é. Então, vocês estão no quadro Palco Fofoca. Roda a vinheta. Ele falou assim: Thiago, vai lotar, vai esgotar, mas você não vai ficar vaidoso. Porque não é por causa de você. É porque existe uma demanda reprimida. A galera geralmente procura um caminho religioso, uma conexão espiritual através da dor. Então é uma galera que está acostumada com chororô. Faz sentido. Então existe uma demanda para rir. E não vou enganar vocês. Os eventos de arte no movimento espírita são meio caidinhos, são meio esvaziados, né? E acabou que ele falou e eu não acreditei. Sempre quando ele traz uma novidade, eu digo: não, professor, não é. Ele fala assim pra mim: ô, moleque de pouca fé. E aí é isso, gente. Lota, esgota. Você fica Não raro a calma, gente faz Leopoldo, sessão, assim eu vou ser cancelado né? pela comunidade. Não, fica vaidosíssimo. Então, não raro a gente faz sessão dupla. A gente tá com um show para fazer aqui na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que esgotou com 30 dias de antecedência. Ai, que A gente legal. já Incrível. abriu segunda... Pode mostrar? Claro. Pode, Com por favor. certeza. Olha, gente, olha que metido que eu tô ficando já, muito velho. Olha, Leopoldo, fica de olho, hein? Então, dia 29 de junho, toda a renda, e eu ainda escolhi a religião errada, que eu não posso estar pegando um negócio de um dinheiro para mim. Não tem a coisa do dízimo, Ai, né? cara, mó vacilo isso. Dá raiva às vezes. Eu sei tô bem. superando. Eu tô Eu sei superando bem. aos poucos. Então, aqui, a renda vai toda para casa de Eurípides, que é um trabalho lindo lá dentro do Complexo do Alemão. Que Legal. lindo. É um super desafio, um trabalho lindo que eles fazem, inclusive com crianças, Que sabe? E a renda aqui é para, inclusive, construir um refeitório deles. Ah, que delícia. Né? Então, vamos lá que vocês vão rir pra caramba e ainda vão ajudar. Então, eu acho que eu resumi, foi isso. Ele mandou fazer, não acreditei muito e o negócio está rolando. Que legal. Incrível. Que Você bacana. fez recentemente também, você participou da leitura do roteiro do Nosso Lar 3, né? Aí, dentro disso, já voltando um pouco até nessa pergunta também que a Ana fez, dentro dessa leitura, ou quando você vai fazer ou ler uma obra desse tipo, você recebe alguma informação também para você contribuir? Ou como é que foi dentro dessa leitura? Você recebeu algo, sentiu algo? Como é que foi? Eu penso muito isso, cara. Eu vou engatar uma pergunta na outra, se puder. É porque eu queria muito saber qual é a sua relação também com o teatro, assim, como essas duas virtudes, será que eu posso usar? Porque eu acredito que qualquer religião que seja é um dom que a gente se liga e se conecta, e eu acho que o teatro também é. Queria entender como que isso chegou até a sua vida, mas responde a Lai primeiro. Nossa, eu viajei aqui agora. Olha que louco. Eu falei pra vocês que o Espírito Leopoldo Machado é o cara que me orienta, né? Sim. Eu estudei no Colégio Leopoldo, fundado por ele, sem saber que ele era ele, eu nem era espírita. E foi o primeiro palco que eu pisei pra fazer teatro.
Legal. Que lindo. Eu vi, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Foi agora. A sua pergunta, eu voltei no tempo. Voltei deu lá em 1996. Me vi no palco. 5 aninhos atrás, né? Num palco com Fábio De Luca, que é Gente! maravilhoso, Porta dos Fundos. Ator Caraca. fenomenal do Porta. Então, ele trabalha comigo no canal Amigos da Luz, que é um porta espírita que a gente tem. E olha que louco, qual é a minha relação? Foi no Colégio Leopoldo, fundado por Leopoldo Machado, no palco, né? No palco do auditório do Colégio Leopoldo. Nossa, fui longe. E aí já me desconcentrei. Qual foi a outra pergunta? Perdão. Foi um Durante a misto, leitura. né? Se durante a leitura, como é que você foi? tem os insights. Isso. Então, na verdade, independente da fé que você professa, independente do que você acredita, a gente recebe uns insights muito loucos. Sim. Você já teve uma ideia maravilhosa do nada? Pô, várias. Papo, Assim, se papo. são maravilhosas, Peraí. eu não sei, mas... Mas você já teve uma ideia muito boa? Já. Você é uma gênia, Não. sabe? A gente nunca tá sozinho. Você já pegou uma implicância com alguém sem um motivo aparente? Todo Sim. dia. Sim. Vocês já construíram brigas na cabeça? Todo dia. Se falar, eu respondo. Se fizer, eu falo, que eu não vou deixar barato. Já aconteceu? Todo dia. E você acha que você tá sozinha? Às vezes é muito sutil. As pessoas acham que mediunidade é uma coisa do... daquela incorporada, né? Não, na verdade, é tudo Não é. muito sutil. Exato. Desenho animado tem um anjinho... Calma, que você tá tensa, eu tô anotando. Sabe desenho animado, quando tem aquela simbologia do anjinho e do diabinho? Sim. Então, nós somos muito invigilantes, cara. E tem um tal de JC de Nazaré, maravilhoso. JC, amo. Ai, eu sou fã Jesus, desse que brother. é o cara JC. mais top que já passou por aqui. O que fode é o fã-clube dele, né? Ai, não fala. O fã-clube dele, às vezes, é meio É chato. complicado, né? Que divide ali umas ramificações. Mas eu sou muito fã desse cara. Ele é incrível. Ele é foda. E aí, o que acontece? Ele... ele diz assim, cara, orar e vigiar, só que a gente não vigia. A gente fica meio distraído. E aí as paradas vão entrando sem a gente perceber. Daqui a pouco você tá arrumando uma treta com a pessoa motivada por essa influência, sabe? Então, quando você abre espaço pro ódio, pro rancor, pra raivinha, pro ranço, essa galera trabalha também em você. Então, na leitura de roteiro, a gente está ali concentrado, fiz minha oração, e a gente está ali para analisar, para dar uma ideia, para dar um parecer e tudo mais, e a gente nunca está sozinho. Então, acontece sim, e eu posso dizer olha, tem um contrato de confidencialidade, então eu não posso entrar em detalhes. sim. O que eu posso sim, dizer é super, mega, ultra produção da Disney, Caraca. efeitos especiais, Que legal. pique Star Wars, e o roteiro Vamos ver o dinâmico. Sim. Cara, eu acho que da trilogia vai ser o filme mais legal. Que legal. Que Sério? bacana. Sério. Vai bater a bilheteria do primeiro. Cara, eu acho que vai. Tá demais. Porque filme espírita sempre tem uma pegada muito romântica, muito, né, pacato. Eu acho que esse tem um temperinho mais dinâmico, sabe? E eu acho que a linguagem hoje cinematográfica pede esse dinamismo na geração TikTok. Tem que ter um... certeza. Né? Sim. E eu acho que esse filme tem essa pegada. Caraca. Sem perder a profundidade de entregar a mensagem. Porque quem vai assistir não tem que ser espírita. Pode ser ateu, pode ser católico, Com pode ser certeza, qualquer até coisa. Sim. porque os atores, né, eles não são só de um ramo do espiritismo. Eu acho que o espiritismo em si não é só pra quem é espírita, né? Mas Pra todo as mundo. pessoas são muito tocadas e, independente do credo, vocês vão ver que acontece muita coisa nos bastidores relatada pelos próprios atores. Existem Sim. questões muito inusitadas. Acho que tem que ter essa questão de sempre pedir a permissão, né? Pra atuar nessa... Mas eu acho que é isso, quando você tem essa consciência ou quando você abre os seus olhos para esse campo mais espiritual ou energético, que seja o jeito que você queira chamar isso ou você acredite, isso realmente influencia, independente do que você está fazendo e principalmente quando você junta a tua energia com a de outra pessoa, que aquilo ali pode ganhar uma força, aquilo ali pode diminuir a força, então... Se você se atentar mesmo para coisas que você pode abrir ou fechar através do que você fala, do que você está fazendo e sentindo, o negócio fica mais... Eu tenho uma mensagem para entregar para vocês. Ai, meu pai. Diga. E não é zoeira, é de verdade. Não, eu acredito. Por isso que eu tô... Eu quero dizer para vocês que são ligadíssimas na arte, vocês que são atrizes, vocês que são, né, artistas maravilhosas, o palco é sagrado. Com certeza. Sim. O microfone é sagrado, a internet é sagrada. E dizer que vocês são veículos potenciais do bem, independente de crença.
Uma fala de vocês, um texto, uma atuação, um episódio pode levantar alguém como pode derrubar alguém. Quantos depoimentos eu recebo de pessoas que estavam numa bad total e que... Sabe? Desde uma piada no stand-up comedy, brincando sobre... Isso me marcou muito. Brincando sobre o uso abusivo e excessivo de álcool. Eu não sou careta. Estou numa religião que não aponta dedo e não tem proibição de bebida. Não tem. Pode beber. É questão de cada um avaliar se está te fazendo bem ou não. Se para mim está funcionando ou não está. Uma questão do livre-arbítrio. Mas tem uma brincadeira que eu faço com o uso abusivo de álcool. E a gente brincando no stand-up comedy, a gente entrega reflexões importantes. E aí fiz as piadas e tudo mais, e daqui a pouco, quando eu chego em casa, às vezes acontece muito, eu fiz o show naquela noite, daqui a pouco eu chego em casa, eu chego no hotel, e aí já tem um direct lá. E eu recebi uma mensagem de uma moça que falava, cara, o meu marido não é espírita, foi comigo. Ele saiu muito tocado, isso já tinha alguns dias. Ele só fala no show, e ele reviu a vida que ele estava levando, a relação que ele estava levando com álcool, a partir daquela brincadeira que você fez. Então, dizer para vocês que somos usados o tempo todo. Vocês são usados. Todos nós somos usados, sabe? Porque Papai do Céu... Cara, é meio clichêzão que eu vou falar. Você não tá no... Fala que eu te escuto. Você tá no palco, papo. Mas Papai do Céu é tão maneiro, cara. É tão surpreendente que ele pega qualquer Zé Ruela, que nem eu, qualquer mané, e te faz entregar uma luz importante para alguém que está precisando. Então, que vocês sigam essa arte de vocês quase como um sacerdócio, porque vocês são ferramentas. Obrigada. Tá entregue o recado. Nossa. Muito obrigada. Fala uma coisa enquanto você... Com certeza. Eu acho que o motivo de nós três estarmos aqui, de você estar aqui, é porque em algum momento a arte foi uma ferramenta de salvação pra gente, como é pras pessoas. E a gente falava muito isso na faculdade, e acho que são coisas que reverberam, ainda bem que eu não passei rímel hoje. Que as pessoas se unem nesse encontro e nesse caminho que é tão sagrado, porque em algum lugar todos nós fomos crianças que foram salvas pela arte ou pela mensagem de alguém. E acho que é um pouco essa diferença de querer ser famoso e querer comunicar algo com a sua voz, né? Então... Obrigada por dizer isso, e espero que a gente possa tocar pessoas e que a sua arte e a sua espiritualidade siga alcançando muita gente. Eu, por mim, eu me recolho Mas, aqui. olha, Eu vou não assistir isso chorando. Tudo na vida é propósito, cara. Sim. E tem uma galera... E é importante cuidar da saúde mental. Os profissionais de psicologia são fundamentais Sim. Tá no tempo em que coladinho, estamos, né? Agora, muita galera tá mergulhada na deprê e é um momento que a vida parece que perdeu sentido. Eu acho que se a gente sempre lembrar que tudo tem um propósito, então o programa tem um propósito, qualquer projeto que vocês tiverem tem um propósito, qualquer peça teatral tem um propósito, a vida ganha sentido, né? Com certeza. E tem uma pergunta. Porque pegando o gancho anterior que você estava falando, inclusive das obras que você já produziu, eu li que tudo que você fez, escreveu, foi psicografado. E eu queria saber como que funcionou esse processo de psicografar arte. É parecido com o que muitas pessoas acham que é essa relação de psicografar? É aquela coisa bem característica, que tem muita gente que pensa em psicografar e vem na cabeça exatamente essa posição assim. Sim. Pensa nessa posição assim, né? Uhum. E eu queria saber como que é esse seu ato de psicografar, seja os livros, as músicas, né? Os textos, tudo isso. Pega um papel aí, uma caneta, que tô brincando. Eu me assustei por Na um momento. verdade, cara, é tudo muito mais normal do que a gente pode imaginar. É tudo muito normal. As pessoas falam, o sobrenatural. Não, tudo é natural, tudo é natureza. É que, de repente, você não entende direito como funciona e parece que é uma coisa de outro mundo. Sim. Na verdade, existe a psicografia direta, o espírito pega no braço do médium, a assinatura é igual, você pode levar para a letra, a caligrafia do morto é igual, e aí você fica louco, porque você vai levar para estudo grafotécnico e vai bater que é a mesma pessoa.
Que todo mundo que estuda direito na faculdade tem lá o dia que trazem o caso que Chico Xavier recebeu a carta do morto e o morto falou, não, ele não me matou e não foi assim, blá, 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 assinou, levou, o grafotécnico deu isso e o juiz aceitou como prova o testemunho do morto. Meu né? pai. Então, É a carta existe de John, né? existe a psico... Não me derruba aqui. Eu não lembro, não. E aí, existem médios com psicografia direta, tipo, levou o médium lá na França, na Inglaterra. O cara mal fala português. Chegou lá, o espírito psicografou em inglês, em francês, psicografou em outra língua de trás para frente. Meu pai. E aí você coloca no espelho e lê. Então tem uns fenômenos assim bem espantosos. Eu não tenho psicografia direta. Comigo, ele fala, e aí, Thiago, vamos lá? E aí eu só faço uma oração antes, porque tem que ser em nome de Deus. Com certeza. Porque nós somos muito perfeitos. Aquele lance do fã-clube, né? Então, Sim. a gente dá uma concentrada. E aí ele vai falando na minha cabeça e eu vou escrevendo bem rápido para não perder a ideia e não contaminar a mensagem, né? Então eu escrevo bem rapidinho. Então, tipo, as músicas que você se refere, o pessoal não sabe do que você está falando, são os nossos CDs que a gente lançou, eram músicas psicografadas em 30 segundos, 40 segundos. Você gravava? A Lady Gaga do espiritismo, né? Que é uma coisa mais assim, que ela escreveu Born This Way em 10 minutos. Um pouco mais tosco. Não, e aí o que acontece? Isso. Na verdade, um artista, ele vai, cara, rascunhar uma ideia, ele rabisca, ele melhora, que pode mudar e papapá. E pra mim é muito mais fácil, porque eu não faço nada, eu só faço e já vem pronto. Então, se fosse eu, Thiago, fazendo, não ia rolar. Ia sair algo do meu nível. Agora, cara, e a mensagem vem precisa, é uma poesia precisa, é uma métrica perfeita, é uma mensagem de filosofia profunda. Sabe quando você pega uma música do Chico Buarque pra analisar, você fala, cara, olha o que você tá dizendo essa música, sabe? Eu tenho muito esse papo com meu filho, que deve ter a idade de vocês. O tio Thiago aqui falando. Então, vem tudo muito pronto, sabe? Então, é assim com o texto de stand-up, é assim com os roteiros que eu faço pro programa Conexão Espiritismo, pro canal Amigos da Luz, pro vídeo que eu faço no Instagram do Reels. Ele chega e Sério? fala, Até isso? Thiago, vamos fazer? O tema é esse. Vamos lá? Gente. E a gente faz. E a melodia também, né, Vinha? É. E como é que você fazia isso? Então, querem história? Queremos. Óbvio. Eu tinha 16 anos, e aí às 2h45 da manhã eu escrevi uma música. Eu sei que era 2h41 da manhã, E detalhe, porque ficou no computador. ele não toca nenhum instrumento. E Não. sabia a melodia de tudo, né? Eu sou analfabeto musical. Eu não sei tocar nem campainha. Não, eu sou a decepção da minha família. Minha avó toca piano, minha mãe toca piano. Eu não toco nada. Não sei nem da questão, eu vou Isso usar era o que Não, mais me mentira. indagava. O ovinho eu já toco. Ovinho. Sabe ovinho? Não? Aquele que O faz... chocalhinho. Ah, Ovinho eu já tô tocando. Você tá na casa de Deus, pede desculpa. E aí, Sorry. vocês despertam o meu lado humano com a bobeira que vocês fazem. A gente é humana beça, Não, que olha, é muita bobeira nós aqui. somos, total. Aqui É porque eu ama não ser posso humano. é só bobeira. Eu não posso ser cancelado pelo público espírita, então eu tenho que manter uma... Não, total. Tem que manter o personagem. Total. Mas, cara, então às 2h41 da manhã eu fiz uma música chamada Anjo Mãe. Mostrei pra minha mãe não deu muita atenção. Minha mãe tava lavando louça de manhã. Eu falei, mãe, olha essa música. E eu achei que eu era o Djavan, porque a música é incrível. um amor Que puro, ódio. Cara, aí minha mãe, legal, filho e tal. Beleza. Mas tá, valeu. Porque eu só cantarolei, eu não toco um violão, enfim. Aí guardei a música e ficou lá guardada. Casei com 21, comecei a frequentar os seguidores 21? de Jesus. Casei com 22, comecei a frequentar os seguidores de Jesus aos 22, que é um outro babado também fortíssimo. Fica para um próximo episódio. E aí, com 23 anos, eu estou no centro espírita, o espírito incorpora no amigo e fala assim, Thiago, que bonita aquela música que você fez, né? Ninguém me conhecia quando eu tinha 16 anos. Eu não era espírita. Ah, Eu para. morava em outro lugar. E o legal é que eu queria acreditar nessa coisa da espiritualidade. Sim. Eu acreditava muito mais pela filosofia, porque é bonito ajudar o próximo, caridade, se tornar alguém melhor. É bonito, ponto. Mas tem umas paradas que acontecem que eu falava assim, não, estão exagerando. É imaginação. Isso é mentira. E aí, nesse dia, o cara fala, bonita a música que você fez, né? Eu falei, música? Que música? Aí ele fala, eu tô falando da música mais bonita que você já poderia ter feito. Para. Só que Kardec, que é um cara sinistro, Allan Kardec, um filósofo terrível, ele fala assim,
Você tem que ter sempre um pé atrás. Não tem que ir na emoção, ficar emocionado e acreditar em qualquer bobagem, sabe? Aí eu falei assim, que música você tá falando? Agora eu quero ver. Agora eu quero testando, ver. né? Canta aí pra mim, Testando. canta aí pra mim. Aí ele fala, eu tô falando da música Anjo Mãe. Ah, não. Ele não sabia disso. Não, eu posso falar, o médium é o Henrique Freitas. Henrique, um beijo. O Henrique entrou na minha vida desse jeito. Eu ia fazer a nossa piada tradicional, mas não tem como, porque eu ia estragar Obrigado. a do... Obrigado. a nossa piada do... Entrei, mas não dá. É, mas ele Ah, entrou. não, Mariana, não. Entrou. Aí Ele é uma entrou. coisa mais complicada. Não, mas eles entram sem nem precisar abrir a porta, né? Ah, então... Pois é, né? Já tá, entrou. E aí, cara, Ai. a partir desse momento ele fala assim, então, eu vim aqui só pra te explicar que você sempre foi médium. E quando você tiver vontade agora de escrever uma música, você já tá sabendo que você não tá sozinho. Uau. 3 meses depois eu lanço o primeiro CD, em 2010. 3 meses depois. E aí em 2015 a gente lança o segundo. E a gente quebra paradigma, porque é uma religião onde as pessoas são muito conservadoras. Então é só música muito calma para dormir. Mentira. Mentira. Para meditar. Eu mãe, concordando. tá ouvindo, né, mãe? E aí os caras começam a mandar. Na verdade, são vários espíritos organizados por Leopoldo Machado. E nesse momento, quem não acredita tá se revirando. E aí, cara, vira uma salada, porque ele traz vários compositores diferentes. Então tem samba, Que legal. Que incrível. tem rock, tem hip hop, tem rap, tem pop rock, enfim. Sério? E aí Leopoldo fala assim, Tiaguinho, Eu a quero gente ver vai isso. fazer da seguinte forma. A gente vai colocar uma mais tradicionalzinha no meio para dar uma enganada na galera. Então tem com violino e piano e violão, tem umas coisas calmas, bem espiritualizada. E no meio vem essas coisas assim para dar uma rompida no cenário, né? Cara, que incrível. E aí toda a renda, mais uma vez, que raiva que eu tenho dessa religião. A gente doa tudo para o Centro Espírita Seguidores de Jesus, que hoje está bem mais estabelecido, bem mais estruturado. Então, ajudou a beça lá. Eu. Tô gaga. Aproveitando o gancho que você já respondeu em alguns quesitos, mas se você pudesse aprofundar, imagino que a resposta seja sim, né? Mas como você sente essa resistência dentro do movimento espírita que você pontuou, que é mais tradicional, com relação à sua abordagem mais leve, mais artística mesmo? Então, eu fico tentando lutar contra a vaidade, porque se eu começar a achar que eu sou o cara, eu tô perdido. Eu sou só um instrumento. Mas no fundo, dá uma coisa tipo assim, yes, conseguimos. Sim. Então, por exemplo, eu tô vindo agora de uma cidade na Bahia. Um beijo pro pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, foi Um legal beijo, demais. Luiz Eduardo Magalhães. E aí eles falaram, Thiago, foi o maior evento espírita da história nessa região. A gente nunca juntou tanta gente. E, Marcela, me perdoa, eu vou contar. Perdoa ele, Marcelo. A Marcela falava assim, Thiago, tem uma resistência. A gente já escutou uma galera falando, isso não é espiritualidade, isso não é espiritismo, o cara vem fazer show de humor, isso tá errado, blá, blá. Então, uma galera, sabe, falou assim, Marcela. E aí, quando eu viajo, assim, para outro estado, a gente faz logo um roteiro. Então, tipo, sexta-noite teve palestra. Ah, tá, vai. Na nossa religião a gente chama de palestra. Não é culto, não é pregação, não é missa, chama palestra. Então, sexta-noite teve a palestra. Às sábado de manhã eu encontro com os diretores do Centro Espírita. De tarde foi o encontro de jovens. À noite foi o show. E no domingo de manhã foi o encontro num outro Centro Espírita. No Centro Espírita Anjo Gabriel. Pois bem, e ela falou, cara, tem uma galera assim estranhando, né? Porque aqui o pessoal é uma cidade menor e tal. E eu falei, poxa, legal, já manda esse pessoal mais desconfiado, que acha que tá errado, já manda logo ir na palestra, logo da sexta-feira. A gente já resolve isso. Porque, cara, é uma entrega tão verdadeira, Sim. com tanto amor, com tanto embasamento filosófico, doutrinário, que, cara, não dá. A fé raciocinada, ela se rende, não tem jeito. Então, a gente está sempre quebrando barreiras. Porque, na verdade, vocês, jovens, vocês vivem para quê? Para quebrar barreiras, né? Sim. E hoje, recadinho do tio Thiago. Você que vive num contexto complicado aí, um familiar mais preconceituoso, mais agressivo, mais intolerante, mais autoritário. Papai do Céu quer da gente o quê? Que você vá com o pé no peito dele? Que você destile todo o seu ódio, sua raiva. Não, cara, a gente vai exercitar a tal da empatia, que é uma grandeza espiritual que a gente precisa desenvolver. Então, assim, a gente vai derrubando os dinossauros aos pouquinhos no amor, né? Porque o ódio a gente paga com amor. Total.
Que lindo. E nessas palestras... Deixa eu ver. Vai. E nessas palestras que você faz, que algumas... Eu não sei se são todas, são algumas palestras inspiradas. Você já, tipo, se perdeu em alguma? E aí você ficou, tipo assim... Não. Nossa, o que eu faço? Calma aí, deixa eu Esqueceu o voltar. texto. Perdeu o texto. Peraí, você tá falando da palestra ou tá falando do stand-up? Não, da palestra Não, em o si. que acontece às vezes é encostar um irmãozinho e mandar eu falar outra coisa que não estava programada ali, aí eu dou uma falada rápida. E não faço espetáculo, ninguém percebe, não mudo a voz. Não tem off the key, the power do... Não tem negócio do espetáculo. Droga. Que teria muito mais seguidores e fãs e pessoas beijando minha mão. Mas a gente não faz essas Droga. coisas, não. E aí, é muito sutil, sabe? E às vezes é legal, porque aí depois da palestra vem alguém chorar, molhar a blusa aqui. Minha esposa já tá acostumada, às vezes chega meio manchada. E aí fala, cara, aquilo que você falou é o que eu tô passando, eu precisava escutar aquilo. E eu pensando, né? Falei, pô, o espírito que mandou falar ali na hora, nem tava programado para falar, né? Mas eu vou roteirizadinho para não perder. Ah, certo. Gente, eu tô um pouco sem assunto, porque realmente é uma coisa assim mais distante pra mim, como eu tava até falando antes do programa começar, né? Então eu fico muito chocada, muito de boca aberta, porque eu acho que a espiritualidade é uma coisa muito única na vida do ser humano. Igual você Sim. estava falando agora sobre a gente ter empatia e se tem aquele familiar que é um pouco mais ignorante, mais preconceituoso. Eu acho que a contramão disso tudo, eu acho que quando você foca na sua verdade, no que você sente, porque eu acho que até dentro do espiritismo, me corrija se eu estiver errada, que fala que nós também temos o nosso Cristo interno, né? E quando você junta isso com essa intuição que todo ser humano tem, uns mais Isso aí. afiados, porque eles conseguem prestar atenção mais facilmente ou não, eu acho que quando você se apega nisso e decide viver a tua verdade, mesmo que essa verdade mude amanhã ou vá à frente ou volte atrás, acho que isso já é um passo dado. E se as pessoas elas se conscientizassem mais disso, independente da religião que ela segue, porque eu acho que, primeiro, ter fé é um dom e é um presente. Sim. Porque não tem como eu ligar a tua fé agora ou desligá-la, é uma coisa que é tua. E ajuda, né? Exatamente, eu acho que é necessário, eu acho que a gente precisa, nem que essa fé esteja somente em nós mesmos, ou naquilo que os nossos olhos carnais conseguem ver. Não sei, acreditar faz bem pra gente. Então, eu acho que quando você tem essa preocupação e quando você tem esse olhar, eu, por exemplo, eu não tenho uma religião definida, mas eu gosto de aprender sobre todas. E eu acho bonito, sabe? Eu acho que toda religião tem suas questões. A espiritualidade é bonita, mas o ser humano, quando coloca a mão, ele vai pro querer dele, ele vai pro pensamento dele e às vezes estraga, igual esse negócio do fã-clube de Sim. Jesus Cristo, né? Mas eu acho que toda espiritualidade é muito bonita e eu tô aqui, assim, do que vocês estão falando, mas porque é eu uma vou te coisa falar, aqui, ó. hein? Você é tão inspiradora que eu acho que você podia pegar um diazinho no teu Instagram, soltar uma reflexãozinha de 30 segundos, de um minutinho ali, porque eu acho que você pode inspirar pessoas, viu? Será? Não vai virar coach, não, hein? Mas eu acho que você tem, Ela seria cancelada você tem bem coisas rápido. legais para entregar pro coração das pessoas, hein? Será? Todos nós temos, imagina. Agora, para falar de arte, eu tenho vários babados teatrais que eu Não, posso contar conta, para vocês. então. Conta todos. Vocês sabem que no Teatro Vanucci rola uma reunião espírita uma vez por semana. Não sabia. Não sabia. E olha, O que acontece? Alguns médiuns videntes relatam que vem algum tipo de resgate, socorro no meio da apresentação, ou de alguém que foi levado para aquele ambiente do teatro ali. Quando eu fazia os shows de música, imagina, era tipo uma banda gospel, só que espírita, nessa pegada. Então, o resgate de jovens e tal, e muitos médiuns videntes falando a mesma coisa. E eu vi o professor Leopoldo Machado, é um cara de chapéu, estava do seu lado, rindo no palco, brincando e tal. Então, Ai. é umas paradas assim que você é obrigado a acreditar. Eu chamo como fatos irrefutáveis, porque não tem como diferentes pessoas de diferentes lugares combinarem uma mesma história. na peça, Né? Sim. vendo a peça. Sim. Caraca. E o que acontece? O Teatro Vanucci, por exemplo, tem muito tempo que eu não vou lá, tá? Mas lá existia uma reunião semanal, uma reunião de estudo espírita, inclusive. O Vanucci era espírita. E existe uma galera da espiritualidade do bem, uma galera da luz, uma galera parceira dessa filosofia de Jesus, que trabalha do lado de lá inspirando roteiristas, inspirando diretores, inspirando Perfeito. atores. Como eu falei pra vocês, quantas vezes você vai entrar num
num espetáculo teatral, uma peça teatral, e você vai encontrar uma mensagem transformadora. Às vezes, Deus fala conosco de formas inimagináveis. Desde o irmão em situação de rua, Sim. até um filme, uma série, uma peça de teatro. E né? pra mim é essa frase, né, que... E eu tenho nomes que eu não vou entregar aqui, depois em off eu posso falar, de uma galera do lado de lá que tá trabalhando firmemente. Relatado lá com a galera do Teatro Vanucci. Muito legal. É aquela Legal. expressão, né? Aquele dito popular, né? Do crente ao ateu, ninguém explica, né? E eu acho que, assim... Eu não tenho uma religião, assim como a Lai, mas eu me Invejosa. interesso... Você se interessa pela mensagem universal do bem, cara. Não Exatamente. importa a Eu fonte. sou muito ligada com a Umbanda, muito Ih, inicial, mas... Vamos lá, eu vou dar uma palestra no Vamos. terreiro de Umbanda sexta-feira agora. Vambora. Onde? Vamos. Eu sou meio ecumênico. A Umbanda chama, eu vou com o maior amor Onde e eu que é? amo. Eles são Em muito Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. qual? Chama Fraternidade tudo é São Miguel longe. Arcanjo. Vou lá. Acho que eu já ouvi falar. Só que eles mudaram a sede, agora é uma sede bacana, a gente vai lá. Vou Vamos lá fazer sexta-feira, todo mundo. Vamos, com Nossa, certeza. Vamos lá. Vai ser divertido. São É, Miguel Arcanjo, Não, tem que um era da preto Tijuca velho lá também. que é um gente, monge. do nada. É um monge. Gente, esse palco papo é uma salada. Uma grande O pessoal música. que tá assistindo tá assim, ó. esse calma aí. podcast Não, calma vai aí, ser calma o aí. mais legal, gente, Não, o sério. pessoal Cortes vai assim... mais Não era aleatórios. teatro? O que é? Eles conferindo no YouTube pra ver se tá certo. Não, vamos voltar pro teatro. Gente, vamos não, pro teatro. não, sabe, voltando um pouquinho nesse negócio que eu te falei Fala um sobre pouco que eu vou querer comer, vai saber um falando. pouco sobre todas as religiões, tem eu não sei como que é o nome da religião, mas você sabe o Jorei? Qual que é o nome dessa religião, você sabe? É, Jorei? Jorei. É, messiânica, A igreja Seixinoye. messiânica. Messiânica. Eles têm Super do uma, bem. maravilhosa. Eu conheci assim por cima um pouquinho e eles falam que acho que tem 3 coisas que o Meixo Sama, não sei, São que é o 3 fundador. pilares, né? Os 3 pilares da espiritualidade. Ele fala que é a espiritualidade em si, se eu não me engano, contato com a natureza e a arte. Ai, Eles que falam que essas lindo. coisas nos aproximam de Deus. E Deus é o quê? O que você quiser que Deus seja, né? Maneiro. É Sim. aquilo, o que você E o legal é que acredita. muda o nome, lá são 3 pilares, outros são Exato. 4, outro muda o nome. Mas no final converge pro seguinte: vamos fazer um mundo melhor e vamos ser alguém melhor. Exatamente. Sabe o que eu acho? Entender a mensagem. Pode ser um pouco polêmico isso ou não, mas eu acho que Parou. a gente. Atenção, gente. Polêmica. Eu acho que a gente bebe da mesma fonte. Sim. Entendeu? Se você tá aqui pra fazer o bem, você quer fazer o bem, a gente tá bebendo daquela fonte. Agora, se você quer beber ali pelo norte ou pelo sul, tá tudo bem. A gente tá bebendo da mesma fonte e acabou. Nossa, Só que. tô apaixonada. Eu lacro. Só tem um tipo de pessoa que não defende isso. Quem? Os sectaristas que querem tudo pra Exatamente. ele. E ele vai dizer que só na dele é que é verdade, que só Eu na dele que conheço funciona. uma assim. Traz pra cá, mas não precisa falar. Quem Não vou cobra falar, pela todo mundo já sabe, mensagem, quem né? conhece sabe. Então, E eu- amiga, é isso. Não, é todo mundo. E aí, o que que acontece? Quando você para pra romantizar a arte, que é uma coisa que a gente pouco faz, né, gente? Mentira. Mas você vê, assim, que... Cara, a arte, ela não é certa, ela não é errada. A arte, ela vem de dentro. Se ela vem de dentro, se ela é individual e se ela é autêntica, que é o que a gente procura na vida, procurar essa autenticidade dentro da nossa própria arte pra gente comunicar, por isso que eu acho que a arte é muito importante e por isso que eu acho que todo mundo tem a oferecer. Porque nós Perfeito. temos tudo isso dentro de nós. A gente tem esse contraste, essa luz e essa sombra e tá tudo certo, né? Com toda certeza. Você é uma professora com coach, Ela com sabe filósofo. muito. Eu sou meio coachingzinho, assim. Maravilhosa. Mas, enfim, e eu acho que por a arte ser uma coisa muito verdadeira, porque ela ela é espiritual. Pra mim, a arte é Perfeito. espiritual, Sim. porque ela traz a essência de quem eu sou antes de eu ser, né? Vamos lá, porque a gente já é muito antes desse plano aqui, de tudo que a gente tá fazendo aqui. Então, eu acho que a arte, ela vem desse lugar. Ela vem de lá de trás, ela vem de lugares que é mais a Ancestrais. gente do que a gente Do que a sabe, gente- É, Sim. com sabe? certeza. Então, eu concordo muito, eu acho muito bonito e eu procuro sempre olhar para a arte como algo espiritual, como algo que alimenta o meu ser, que alimenta a minha essência. E isso não tem necessariamente a ver com Deus ou com religião. Eu acho que é só porque nós somos parte de uma coisa muito maior. Nossa. E eu ainda vou complementar, que essa parte É. que a gente vê das pessoas, quando a gente fica doente, quando a gente fica ruim, o que a gente procura? Um remédio. E aí, o que esses lugares que dão pra gente, né? Pra gente pagar, pra gente dar um dízimo, pra gente dar alguma coisa em troca, o que eles prometem? Uma cura, um remédio. É.
E é nesse momento que a gente se perde, que a Sim. gente não vê que tá dentro da gente e que a gente quer procurar esse remédio, essa mensagem vindo de outro lugar. Mas que a gente consegue achar dentro da gente uma luz que a gente consegue se guiar. Nem que seja para um lugar onde a gente receba uma mensagem, uma outra luz que reflita, né? Reflita na gente. Que nos ilumine um pouco mais, para que depois a gente consiga irradiar também. E que vem desses lugares que... Tem 2 pontos para trazer. O Spinoza, né? O filósofo reconhecidíssimo. Eu estava conversando isso com um amigo meu ontem. Que o Spinoza defende a ideia de que Deus está na natureza. E é isso, assim... Ele não é a natureza. Exato. Porque o pintor não é o quadro, né? A natureza é obra de Deus, mas ele está muito presente em cada Exato. coisa. E é isso. É essa personificação, essa materialização que pode vir através de uma mensagem, através de um filme, de uma música. Eu tô trabalhando num espetáculo chamado Mercador de Veneza, que... Venham assistir! Em cartaz Vamos todo mundo, encarnados e desencarnados também. Aí, calma que eu tenho um pouco de medo. Vamos com calma. Em cartaz na Caixa Cultural. Nelson Rodrigues, que é o nome do teatro. Venham. E o Mercador de Veneza é um texto classiquíssimo do Shakespeare, de 1538, não sei. E essa montagem é uma montagem muito atual. Tem um... Agora eu vou pecar, Arthur, corta essa parte. Eu não sei se é Ou uma pesquisa, adaptação Arthur. ou pesquisa. Eu não sei se... Eu devia pesquisar, né? Mas enfim. É porque eu não sei se é uma adaptação 15 ou... minutos de programa, corta Arthur. Eu não sei se é uma adaptação ou isso estava já no texto original do Shakespeare. Mas o Shylock, que é o personagem... Um resumo, né? Existe o Mercador de Veneza, que é um homem católico que vai pedir uma dívida para um agiota, que é o Shylock, que é esse judeu. E ele é um personagem que, assim, a gente levantou muito esse debate também sobre ser vilão ou algoz. Vilão e algoz são a mesma coisa. Vítima ou algoz, por ele ser judeu e todo esse debate sobre a religião. E existe tem um dado momento da peça que ele fala o solilóquio, que também foi adaptado no O Paió, que é... Sério? Judeus não têm olhos, judeus não têm boca. Quando você falou da doença, me lembrou muito isso, que é nós não somos acometidos pelas mesmas doenças, não somos curados pelos mesmos remédios. E o personagem do Lázaro Ramos, ele traz um pouco disso no O Paió, né? De negro não tem boca. Ah, sim. Sim. E me lembrou isso, assim, de... A fé, o amor que move a gente está em todos os lugares, independente da religião. E nós, enquanto seres encarnados aqui nesse plano, nesse momento, vivemos, entre aspas, da mesma forma. A gente tem um corpo que está aqui nessa terra, um cérebro que pensa, um coração que sente, ou deveria sentir. E eu acho que isso não sei, me Te lembrou toca, né? esse... Mas vocês veem como é que leva a gente para as reflexões. Exato. No movimento espírita, eu sou um trabalhador voluntário e dou tudo e tudo mais. Mas existem profissionais, atores profissionais, diretores, roteiristas com companhias teatrais espíritas que trabalham com temática espírita. Sim. A Ana E olha, Rosa tem um... Ana Rosa, maravilhosa. A gente tem o próprio canal Amigos da Luz, que trabalha com comédia. Você pensa que você vai só para rir, mas você volta emocionado, enfim. Sempre tem um plot twist que choca, muito legal. A gente tem o pessoal do Kaique Assunção, que me fugiu o nome da companhia, mas também é uma companhia maravilhosa, que trabalha com figurinos belíssimos, com peças de época e tudo mais, com psicografias lá do Chico Xavier. Então, tem uma galera que, assim, cara, independente da tua religião, você não sai do teatro do mesmo jeito que você entrou. Exato. A mensagem é muito forte. Sim. Agora, já que você falou de cura, eu vou aproveitar para fazer um jabá muito rápido. Faça. Que literatura também é arte, então eu quero Perfeito. presentear vocês. Você fez uma analogia com cura, com tratamento, com doença. Então, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu psicografei na minha vida. Chama Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, tá? Então, estou dando para vocês três. Tem dedicatória, depois vocês vejam. Ó, coloquei aqui. Mostra a dedicatória, mostra. E tem também, uma dedicatória teatral. Ai, Nossa, Quer meu que eu Deus leia? do céu. Eu quero mostrar. Você vai lê, conseguir. amiga. a vida é o palco... Ai, vou chorar. É o palco. A vida é o palco do show de amor. Ai, É isso? Então, e aí,
E a gente troca de personagem, porque às vezes você vem homem, mulher, você é trans, você é pobre, é rico, você é tudo, Sim. mas sempre para desenvolver o amor, a humildade, a grandeza, enfim. E aqui é o Diário de um Quase Anjo, Relatos de um Espírito Amigo. Explica como é que é nosso trabalho com o Anjo da Guarda. Também tem uma dedicatória. Você quer ler a dedicatória, Mari? Ih, você não vai conseguir ler. Que o palco papo acabe semana que vem. Meu Deus. Obrigada, gente. Thiago. Esse programa não vai ao ar. Não, gente, não há um palco em que estejamos totalmente sós. Nunca é monólogo. Conte, confie, sinta. Thiago Nossa, Brito. Nunca é monólogo, nunca. Ai, que coisa... Coisa linda. E dizer pra vocês, aí Deus. eu trouxe um pra vocês sortearem pros seguidores, tá? Isso! Trouxe um diário, Que um diário de Quase Anjo pra maravilha! vocês sortearem. Ai, que tudo! Toda a renda desses livros é revertido para as obras do Lar de Frei Luís e para o Grupo Espírita Caminho de Jesus. Temos 70 famílias lá que a gente auxilia. Nossa, no que Lar de lindo, Frei Luís a Thiago, gente lindo. tem infelizmente, a gente tem um asilo, a gente tem, né, um abrigo de idosos, que é a Casa de Felipe, a gente tem a creche, a gente tem educandário. Eu podia estar botando esse dinheiro todo no meu bolso, que raiva que dá. Ai, deu vontade de chorar. Que lindo, Tá? Felipe. E Thiago, é isso, eu gente. acertei. É que você falou Felipe. É, a Casa de Felipe. Ei, bateu, veio Quantas aqui. perguntas, Mari? Vamos para um quadro maravilhoso. Vamos. Apresente o quadro. Agora a gente vai aproveitar, depois dessa choradeira, depois do... Essa vai ser boa. A gente vai pra uma coisa mais... Uma coisa meio video show, meio Tata Werneck. Pro quadro Quem Disse Isso? Que é o seguinte. A gente vai ler uma frase e você precisa adivinhar se foi Taylor Swift ou Chico Xavier quem disse. Cara, eu vou tentar. Vamos lá. Ai, Começando. Eu nunca achei que fosse ver esses Vai dois começar numa com mesma Ana, frase. aí vai lá, Taylor e aí vou eu. Swift, E aí Chico a gente Xavier. vai repetir Ana, isso. lá e Mari. Isso, Frase número 1. Você vai levar elas pra rir com a gente lá no stand-up? com Como? certeza. Duvido tu levar. Então fique duvidão. Frase número 1. Só porque você está limpo não quer dizer que não sinta falta. Foi Taylor ou foi Chico Xavier? Claramente Chico, mas por humildade ele deixou a Taylor colocar sua música. Cara, que gênio! Não vale! Não vale! A gente vai falar a resposta no final de quanto de 0 a 10 você gabaritou Tem nesse uma bora, caneta? Bora. Não, eu vou lembrando Isso de é memória. legal, sabe por quê? A gente brinca, a arte, ela tá muito presente. Tem umas músicas que eu escuto do meio popular, tem músicas de artistas incríveis, alguns até da geração de vocês, que eu falo, cara, claramente inspiração mediúnica. O cara nem sabe que foi. Você tem um exemplo? Que Cara, tenha te conhece marcado? Lulu Santos? Anitta. Pô, já ouvi falar. Eu acho que é um cara... Lulu tem uma música que ele canta assim, ó. Eu não vou cantar pra não dar problema no YouTube. Copyrighted, Copyright, né? vai ficar muito Já igual. não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei, quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Pra mim, tá falando de reencarnação. Ele fala, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito e se isso for algum defeito, por mim, tudo bem. Aí você tem um cara chamado Renato Russo que fala... É Falava, preciso amar... Essa Oh, música. fala. Ele ainda fala. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, a verdade não há. E aí ele vai dizer o seguinte: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Ai, tô toda São arrepiada. crianças Crianças como Como você. você. E, na verdade, a gente é tudo irmão, a gente tá tudo misturado. E aí eu encontrei Lenine no aeroporto outro dia. Eu Falei, gosto Lenine, vem cá, nego. Me conta aqui esse negócio. Adoro ele. E aí, cara, tu sente uma inspiração? E falei, Thiago, tem coisa que é diferente. Eu sinto, sim. E, poxa, se você escutar algumas composições mim, de um eu cara entendo desse... isso. Aí Grande você parte tem... da música brasileira. Tem muita coisa. Tem Tem muita coisa legal. Chico, Tom, Elis. Cara, isso mexe, Nossa, como realmente. ele... Cabelinho. ele- cara, Anitta. É, com certeza. sim. Com certeza. Vai, vamos, Eu eu não ouvi posso o estragar um clipe. quadro, Ó, gente. ó, ó. Eu sou um estragador Olha de essa, quadros. segunda. As pessoas nem sempre estiveram lá por mim, mas a música sempre esteve. Chico, né? Não, Aham. Taylor. Não, Taylor Chico, Swift. com certeza. Vamos lá. Calma aí. A cada minuto que você está com raiva, você perde 60 segundos de felicidade. Chico ou Taylor? Cara, mega poético e poderia total ser Taylor, mas eu acho que é Chico. Justo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Chicão. Deus nos dá o frio conforme o cobertor. A Donina Barbosa. Eu pensei a mesma coisa. Chicão.
Ana? É Mariana. Gente, eu sendo Mariana? cancelado chamando mas Chico tu- Xavier eu de acabei de Chicão. Ah, foi? Epa! Algumas perdas ensinam mais do que 1000 vitórias. Cara, Essa pode é ser sinuca qualquer um de dos bico. dois, cara. Essa é sinuca de bico. É. Eu vou ficar com Taylor. Gente, Taylor Xavier. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. Nossa. Pode ser qualquer um dos dois, real. Esse é o jogo. Cara, Chico Swift. A paz não é algo que você encontra, é algo que você decide ser. Chico Xavier. Olha, riu porque eu errei. É isso. Você precisa calar o barulho da dor passada para ouvir sua própria voz. Taylor. A felicidade não entra em portas trancadas. Nossa, essa eu não conhecia, gente. Essa- Chutei. Vai, Taylor. Você fez 8 de 10. Sério? Foi muito bem, Ele cara. fez tudo isso? Foi, ele só errou duas. Só errou Mas duas. isso é mais um Gente, exemplo. eu acho que a Taylor é... Você errou. Mudou na Isso minha é mais opinião um sobre a exemplo de Taylor. como a arte é inspirada, sabe? Você errou a 10. Inspirada 17. pro bem e pro mal, hein? Porque Não, tem umas músicas que totalmente. vêm botar minhoca na cabeça da galera. né? Evidente. Não só evidente. minhoca, né? Pois é. Pois é. Quem dera fossem só minhocas. Enfim. Tiago, infelizmente, a gente tá chegando ao fim do nosso programa. Não, felizmente pra galera que vai ficar livre de mim. Mas eu tenho certeza que é um encontro que, com certeza, na gente vai reverberar muito. Bastante. E em nome, as meninas vão falar depois, mas em meu nome, em nome do Palco Papo, eu queria te desejar todo o sucesso, que a sua trajetória... Vou dar uma chorada. Que a sua trajetória seja marcada... Gente... Que você possa seguir tocando o coração de muitas pessoas e que esses encontros sempre aconteçam pro bem. Não só pro seu, pro nosso, mas pro de todas as pessoas que cruzarem seu caminho. Muito obrigada. A gente tá junto nessa parada. Júnior, bota o Thiago aqui de novo, por favor. Ai. Aí, gente. que Gente, incrível. sigam Thiago Brito Espiritismo Olha no como ele é Instagram. fofo. Sigam Palco Papo. Taylor E a- Swift. ela tá precisando mais do que todo mundo aqui. A gente vai divulgar o trabalho dela. É, vamos fazer esse favor. Ela tem umas músicas também, igual o Thiago. Gente, hoje foi muito bom, realmente. Eu já tive vontade de chorar, tive vontade de rir. Chorou, amiga. Chorei. Tem Não tive vontade só não, amiga, vontade, chorou. não. Eu sou uma pessoa inconveniente. As pessoas choram na minha presença. Mas foi maravilhoso. Acho que foi um programa sentimentalista, foi bem gostoso, assim, de se deixar vulnerável pra falar. E foi super confortável, foi incrível, foi incrível. Foi uma Fora obra esses bonita. livros, foi... Não tem o que falar. E lembrar, obra então, linda. gente, posso deixar, antes da live falar alguma coisa? Claro. Teatro é algo espiritual. Teatro é algo sagrado. Teatro... Porque todos nós somos ferramentas para tocar corações. Todos nós. E quem tem o dom da comunicação como vocês tem uma responsabilidade bem maior do que algumas pessoas. É isso. É lembrar que nós afetamos e somos afetados, pro bem e pro mal. O afeto é bem real. Obrigada, Thiago, de verdade. Muito Obrigada. obrigada, Muito obrigada, gente. Thiago. Esse foi o Palco Palco Papo. Papo. Tchan, 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 tchan. E cuidado à noite, quando for ao banheiro, pegar uma água na cozinha. Para, não fala isso. Tchau, tchau, gente.